vocês estão? Tudo bem? Então estreia hoje aqui no Instagram, Facebook, YouTube, um novo quadro aqui chamado Amigos em Pauta, onde vamos convidar pessoas aí ao longo dessa jornada que vão bater um papo mais informal. O intuito mais é relembrar aquele negócio mais nostálgico. Então eu espero que vocês gostem. Então vamos que vamos. Deixa o like aí, se inscreve no canal e é nóis. O convidado de hoje é aquele que vai causar aí um terremoto na escala Herbert Richard. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de te agradecer, meu querido, por ter topado aí esse resgate dessas memórias, né, que a gente vai tentar fazer aqui agora. E gostaria que você se apresentasse aí. Sei que tem muitas pessoas que o conhecem, né, mas para quem não te conhece, se apresente aí pra rapaziada, pra galera. Meu nome é Rodrigo Contreira, atualmente sou guitarrista da banda Venus, que é a banda que compõe eu e Mikau e mais alguns otários. E a gente fazia parte, tocamos juntos há vários anos atrás, são 17, 18? Creio que sim, acho que a gente começou a tocar, acho que foi em 2006, 2006 para 2007, né? Acho que foi quando a gente se conheceu, na verdade. Né? A gente tocou juntos no Fórum durante muito tempo. E pra gente começar do início, né, que é o meio que óbvio, como foi que tu começou na música? Como foi que tu se descobriu, assim, como guitarrista ou como vocalista? Conta um pouco pra gente como é que se deu esse desenrolar aí na tua vida. Eu comecei a tocar violão quando eu tinha 8 anos. Acho que foi um pouco depois, eu teve aquele especial Charlie Brown, acústico Charlie Brown. Eu comecei a tocar um pouco antes dele. E eu comecei a tocar... A minha inserção na música foi por causa de um vizinho meu, que ele pegava minha prima e ele tocava violão pra impressionar ela. Sabe quando o cara ele fica tocando violão pra impressionar a Eu menina? acredito que todo mundo que é músico profissional hoje já passou por essa situação, né? E uma das curiosidades que eu sempre tive, que eu acredito que seja a maioria das pessoas que te conhecem assim há mais tempo também, por que Dead Fish, cara? Sendo que eu nunca te vi tocando Dead Fish na minha vida, eu nunca vi, cara. Porque foi antes da gente se conhecer. Lembra do Guilherme? O Guilherme Emo. A galera, tem uns colegas nossos das antigas. O braço de coxinha? É, o braço de coxinha. O famoso testosterona lá. Foi ele que me trouxe pro mundo assim de tocar guitarra. E quando eu comecei a tocar guitarra por incentivo dele, a minha primeira guitarra foi uma Epiphone também por incentivo dele. A minha mãe comprou pra mim uma época. E eu não sabia com que banda começar a tocar guitarra. E naquela época tinha acabado de sair o MTV especial Dead Fish. Que é aquele clássico que é o DVD que tinha a capa amarela, um salto assim virado na capa. Eu gostava da banda, aí eu comecei a tocar, eu tirei o DVD todinho, simplesmente tirei o DVD. Mas tu teve alguma banda que tocou Dead Fish, que você tipo se apresentou no palco tocando Dead Fish? Não, eu tirei porque eu gostava muito comecei ouvindo o CD 0 e 1 e eu gostei muito. Porque eu lembro que na época do Shopping, que foi quando eu te conheci, as influências que tu trazia era a Lesana, Underoath, ali o Azalea Dying. Foi tu que me mostrou, porra! Sim, mas eu nunca pensei assim que tipo, todo mundo chamava de Dead Fish, eu pensei que foi por causa de foi justamente por isso. O Guilherme, ele me conhece, ele quando eu comecei a tocar, eu mostrei pra ele, mano, eu tirei esse DVD todinho aqui pra ele, caralho, tu tirou os DVD todinho, mano. Aí quando passou um tempo ele começou a me apelidar de Dead Fish. Aí todo mundo que a gente andava no shopping, aí esse aqui é meu brother, Dead Fish. E essa putaria foi pegando. Aí até que um dia chegou, ele me apresentou pro Cássio, conheci o Cássio na época que ele estudava no Objetivo. Aí o Cássio, pô, tu é o Dead Fish. Aí começou, aí não conseguiu mais largar isso. Essa parte da história eu não sabia, era uma curiosidade que eu tinha, né, com ele. E depois disso surgiu todo aquele movimento ali no shopping, sim. Da galera que curtia um som, da galera que já fazia som naquela época também. E dessa época, dessa situação em específico, o que tu lembra assim que tu diz assim, pô, essa parada foi bacana? Assim, musicalmente falando, ou assim,
tu conheceu alguém que, pô, abriu as portas, enfim, alguma coisa marcante daquela época que tu fala assim, pô, eu gostaria de lembrar disso. Lembra de uma vez que teve um evento ali no, acho que era Dom Pedro, foi até o dia que a gente se conheceu. Que tinha o Everson, tinha os irmãos na Chib, na Kombi lá na frente. Tava o Everson, Frank, ia ter uma banda lá que era chamada, acho que era Inécia. A Inécia era da rapaziada que estudava com o Cássio lá, pô. Pois é, Objetivo. nessa noite eles iam tocar, foi naquele dia que eu vi assim, pô, um monte de gente tocando lá, eu fiquei assim, cara, eu quero fazer essa porra. Quer fazer, né? Aí nesse dia eu te conheci, o Igão também tava lá, porra, nesse dia. Porque nessa época, só pra parear as duas histórias, eu tinha passado uma época em São Paulo e eu vi que o movimento lá tava muito grande com relação ao underground, né? Ali em 2005, 2004, 2005. E tinha muito aquela parada de distro, né? Você comprar os CDs das bandas independentes. Então eu trouxe muito disso comigo, né? Quando eu vim pra cá. E ocasionalmente eu comecei a descobrir a cena aqui dessa forma. Onde é que tá tendo? Tinha muito evento no Tulipa Negra, lembra do Tulipa? Porra, Tulipa Negra. E eu frequentava esse rolê junto com meu irmão, né? O Igão. Aí chegou um belo momento que foi a mesma parada que tu falou. Pô, eu vi essa galera no palco. Bora fazer, né? A gente até comentou isso no podcast do HC com a Isis lá. Tipo, não menosprezando a galera, mas tipo, porra, se os caras conseguem, a gente também consegue, pô, tá ligado? Aí eu falei, pô, fiquei olhando e falei, pô, se esses caras conseguem ter banda, eu também consigo. Aí, HC, pô, até doido. Na cara não, mas o pior é que o pensamento dele me fez ter banda. Porque foi a mesma coisa. Eu Quem acho que tinha todo banda na mundo... época que eu quis ter banda era o Fafá, que era Sorrow. Isso. Tu lembra da Sorrow? Até, eu acho que era que do tinha Fafá. um guitarrista. E foi mais ou menos isso. E daí... Foi exatamente isso. Foi exatamente a modesto. E nesse momento é que surge a Fórum One, que é de onde começou a minha história na música com a do Rodrigo. Eu quero saber por que tu me chamou pra essa porra, mano. Porque eu não sei como. Tu chegou e tu me ligou aí, mano. Tinha uma parada. Porque foi o seguinte, foi por conta do Guilherme e também por conta dos meninos, porque eu já conhecia o Fabiano, o Garou, por conta do Counter-Strike. E eu sei, aí o Fael veio de brinde, né? Porque o Fael era amigo do Fabiano e eu já conheci o Fabiano por causa do CS. E o Fabiano, na época, o Garou, né? O Garou, vamos chamar de Garou, que é pra todo mundo se ligar quem que é. O Garou falou assim, eu vou montar uma banda e tal, não sei o que. Só que eu nem dei muita moral na hora, porque ele tava vindo daquela parada do NX0. Aquela parada de CPM, era muito forte naquela época, CPM 22 e na época era uma das bandas que eu não curtia. Não é que eu não gostasse, eu só não escutava. Aí o Fael, uma vez, chegou num shopping. Lembra que esses caras andavam com umas mochilas na costa? Eu andei de mochila. Só que essa mochila, pra vocês entenderem, essa mochila não tinha nada. Não tinha nada. Era só pelo fato do cara estar de mochila, entendeu? Não tinha nada, minha bolsa não tinha nada. E por incrível que pareça, não tinha nada, mano, não tem nada mesmo. Por incrível que pareça, o Fael tava com um caderno dentro da bolsa. Ai, cara. Por incrível que pareça, o Fael tava com a porra do caderno dentro da bolsa.
Eu falei, cara, tira aí o caderno, vamos fazer boas anotações. E nisso, chega na mesa o Angra Boy, o Aurino Procópio. Agora, Naquela época ele era o cabelo, a vaca lambeu a cabeça dele, aí tipo tinha aqueles cabelos tudo, como é, from UK, né? From UK e tal. E o que aconteceu? O Aurino falou assim, cara, elenca as bandas aí que tu gostaria que acontecesse. Né? Aí eu fui botando a Lesana, The Rolf, que eram as paradas que eu tava escutando muito na época. Que o Switch Engage, a Lay Die. Só que eu tava querendo encontrar músicos que garantissem tocar essas bandas. Porque eu já tinha visto uma banda que eu acho que era Offside o nome, que eu nunca cheguei a conhecer a galera de fato. Era Offside, né? A banda Era Offside, eles levavam o Even Dust, eles tocavam bem pra caramba. Foi a partir dali que a gente tentou, inclusive. Sim, aí eu falei, pô, os caras estão fazendo um som que eu gosto, eu vou reunir uma rapaziada. E nesse lance aí, foi o Aurino foi elencando. Eu falei, quem que eu vou chamar pra essa banda? Sendo que eu não conhecia o pessoal, eu conhecia só o Garou, né? Aí, cara, tem um batera, o Fabiano falou, tem um batera que é o Fael, pô. Fael doido. Aí eu falei, beleza, bota os caras na lista. Aí tem eu, aí ele falou, tem eu de guitarra, e tem a gente pensou primeiramente no Alex, no Alex Butel, pra ser o baixista, né? Só que por alguma coisa não deu certo, aí a gente acabou chamando o Lucas, o Ziomar. Porque ele também andava no shopping junto com o William, né? Mas a gente vai chegar depois nesse ponto. E o Guilherme, ele sentou na mesa e falou, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão fazendo aí? Não, a gente tá montando uma banda fictícia aqui no caderno e tal. Ele, mano, já tem guitarrista aí? Aí eu falei, cara, tá faltando um, porque geralmente são dois nessas bandas aí, né? Tá. Tem um amigo meu, um brother meu, eu falei, que é? É o Dead Fish, pô, vocês não conhecem ele não? Aí eu falei, não, eu não sei o que é, tipo, Dead Fish, né? Eu não sabia, eu pensei que era a banda, eu pensei que ele tava zoando, né? Aí tem o Rodrigo, Dead Fish, pô. Eu falei, mano, chama esse cara aí, pô, vamos trocar uma ideia. E nisso, tu tava lá andando no shopping naquela época. Sempre tava em algum canto. Tu tava em algum canto lá. Aí a partir daí se formou o que foi o primeiro projeto da Alpha One, com a ajuda do Aurino, né? O Aurino deu a ideia de botar no papel lá e fui conversando de um por outro, todo mundo topou. Aí quando chegou na tua vez, como eu não te conhecia, não existia o WhatsApp, né, nessa época. Era só ligação. Eu falei, cara, eu vou ligar pra esse brother, pô. Se eu não conheço ele, eu vou conhecer cara, agora, né? Tora, peguei o telefone, pau. Aquele cobrazão maroto, aí beleza. Aí a partir daí. Eu lembro até hoje de como tu me convidou pra banda. Diga aí, diz pra gente como é que foi. Tu me ligou, ei, boa noite. Nesse número que eu falo com o Rodrigo. Aí eu fico ouvindo assim, quem tá falando. Ela pega o telefone. Falando, né? Eu era super educada aquela. Aí, pô, sou eu aqui mesmo. Sou eu, Mikael, pô. Que a gente se conheceu lá no dia lá do evento lá. Sim, do evento que eu falei pra ti agora. É que eu tô querendo te fazer uma proposta. A proposta, aí tu explicou todo o projeto, mas só que a parada a gente quer tá afim de tocar Glória, tu já meteu logo Glória. Sim. Aí naquela época eu olhei assim, que porra, vai tocar Glória. Tanto que tu lembra que eu fui muito resistente no começo. Sim, eu nunca, de primeira, demorei muito pra gostar de Glória. Aí foi a primeira proposta, eu fiquei assim, porra, nunca toquei, vou tocar. E também eu usei a banda Glória lá de São Paulo, pra quem não conhece, né, que estiver assistindo aí, porque era o que mais se aproximava do que a galera escutava aqui, na época, aqui em Manaus, né, aqui na cidade. E eu pensei, pô, eu tenho que botar uma banda brasileira que é pra galera, tipo, não chegar logo com o Lay Die, sabe? Que é um negócio mais pesado. E Glória, junto com Even Dust, que foi uma banda ali que meio que norteou o trabalho da Alpha nos primeiros anos, né, nos primeiros momentos. E depois dessa conversa que a gente teve, a gente passou a ensaiar, lembra? No início foi até meio assim,
descompromissado, né? Tipo, Totalmente. só vai e deixa acontecer. E uma pergunta que eu quero te fazer é que depois de todo esse tempo, de todo o ensaio, produção, né, que a gente produzia também ali os nossos shows, era uma parada que a gente queria fazer, que se assemelhava ao que a gente via no Aper Tour, a galera da gringa fazendo. Sim. E em que momento que tu sacou assim, que tu pensou, essa parada tá dando certo, velho? Foi no momento quando a gente recebeu os convites pra tocar em Roraima. Primeiro foi foi o Tomahawk, né? O primeiro foi o Tomahawk, depois foi o... Foi no Sesc. E o outro eu não lembro o nome direito. O primeiro foi o Tomahawk, foi mais 5.000 pessoas, né? Sim. Lá naquela praça, que é enorme. Eu não lembro. É Praça do Milênio, né? Praça da... Não, foi na Praça Velha Coutinho. O nome daquela praça. E do lado da Praça das Armas. Isso. Quem não conhece Boa Vista, a galera de Boa Vista, tem um salve pra galera de Boa Vista aí. Os caras são foda. Deram todo o suporte pra gente na primeira vez. Foi ali que eu vi que tava começando a ter o caminho certo, porque a gente foi lá, a gente tinha os covers, né, que a gente tocava, mas a gente tinha uma bagagem maior de músicas próprias. Além de tocar o que a gente gostava, a gente levou o nosso trabalho que foi feito aqui pra outro local. Isso que era muito importante. Depois desse show de Boa Vista, eu lembro que aqui na nossa realidade, quando a gente voltou, as portas se abriram mais ainda. Foi. A gente estava tocando basicamente 2, 3 vezes por semana, e às vezes 2 vezes na mesma noite. Pelo menos 2 semanas, pelo menos em dois dias da semana, de uma semana, são compostos de 4 semanas, né? Pelo menos dessas 4 semanas, em 2 delas a gente tinha que tocar 2 vezes na mesma noite. E a gente ficava exausto, era muito cansativo. Te confesso que se fosse hoje, eu não sei se eu aguentaria fazer isso. Não. Tá doido. Não mais. Porque, tipo, eu lembro que uma vez foi até... Inclusive, voltando aqui, assim, eu lembro que foi até aquele do... Foi um que a gente foi tocar lá na ladeira do forró, que a gente chegou... A gente de fato ia ser a última banda, mas a gente tocou antes, eu acho que foi no Almirante.
Não foi do dia do Granada? Não, o do Granada foi tranquilo, o horário foi cumprido, de boa. Sabe quem dele apareceu faz no milhões de Instagram? anos. O Emano. Pô, Mano, Mimi, né? É, o Mimi, pô. Eu tenho no Grande Instagram. Mimi, salve Mimi. Ai, Mimi. Aí, pô, então nesse dia aí, em específico, inclusive vai estar passando aí na tela do vídeo. Esse dia que foi sensacional, porque desde o início tinha tudo para dar errado. Até o momento que a gente chegou no Almirante, né? Para quem não sabe, o Almirante que fica ali na margem do rio ali. Quando a gente chegou lá, beleza, ali foi tranquilo, porque eu acho que nessa hora quem estava organizando era o Rômulo da Manga Verde. E aí, mesmo? Era o Rômulo. E deu tudo certo. Aí ele cumpriu o horário, a gente chegou, tocou, pá. Aí naquela correria, pega as coisas, bota a mochila na costa e a gente se tacou lá pro Ladeira do Forró, que não sei se existe ainda, mas era do lado da TV Amazonas ali, TV A Crítica, não sei exatamente o que é ali. Mas era uma Clube dos ladeira. Oficiais, né? Isso, Clube dos Oficiais. E quando a gente tava no caminho, o celular tocando, ei, pô, não vai mais rolar o show não, porque o produtor deixou sofrer um acidente. E não sei o que. Aí eu falei, pô, legal, né? Vamos, já estamos no caminho, né? E a gente chegou lá, tinha uma galera esperando a gente. E isso já era quase 4 da manhã. Aí, Tinha gente, né? tinha, a gente tocou e tive que. Eu tinha acertado um X valor com ele na época de cachê. Porra, o cara não pagou nem o som, qual é a chance dele me pagar? Entendeu? Era legal esse negócio da gente fazer os eventos e muitas vezes as pessoas ficavam até o final do show. E eu lembrei até da vez que o HC ele comentou isso no podcast, que a gente não tinha. As pessoas não iam pra assistir o nosso show, a gente tinha seguidores já. Verdade. As pessoas elas não iam, por exemplo, para. Hoje em dia as pessoas vão para os eventos, vão para ouvir uma música que a banda toca e elas gostam, mas vão para beber e ficar conversando. Os shows naquela época as pessoas iam para curtir as bandas. É uma diferença de 20 anos de idade que ali pesa muito. Porque antigamente como eu vivia com a banda, tu via que eu não saía pra assistir show de ninguém, até porque não me interessava. Hoje em dia eu tenho interesse em ver outras bandas tocando, mas assim, comparado, é aquela coisa aí de idade. Eu não assisti, naquela época eu nunca parei pra assistir o show de ninguém, eu não assistia. Porque eu tinha os meus gostos e aqueles meus gostos eles eram restritos, eu não fazia flexibilidade. Hoje em dia eu faço, tanto que eu ouço de tudo hoje. Né? Um cara que se fecha no estúdio comigo pra tocar aqui o Sweet Engage em casa, escuta Taylor Swift. Eu gosto. Né? Não tô criticando. Tô só dando um exemplo de como é que as coisas mudam, né? Então, pô, eu sou um cara também que eu escuto o Zezo dos teclados. Eu gosto de Leno Brega. Eu escuto o Leno Brega. Escuto o Henrique Juliano, então assim, eu gosto de Imperador, pô. Passou, pelo menos pra mim, passou aquela fase de você ser mais cabeça fechadona, sabe? Eu só escuto rock, é só rock que presta. Não, essa é coisa de pessoa que... Eu não penso assim. Não é nem preconceituosa, ele só não amadureceu ainda. É só isso. Você falou de Roraima,
Roraima, desde a primeira vez que a gente foi, assim, eu e você, acredito que os outros meninos da banda também têm um carinho enorme pelo pessoal de Roraima. Inclusive, Era Mr. Django, a banda do Mano. do Manuel, a Mr. Django. Cara, aqueles moleques eram sinistros tocando demais. Eles faziam uma parada ali meio AC/DC, rock and roll Led mesmo. Zeppelin. Era rock and roll, aquela. Pô, eu não sei se a banda existe ainda, eu vou até perguntar, eu vou até ir atrás de saber como o Manuel tá, pra saber se ele tá tocando ainda, né? Porque naquela época a gente era jovem pra caramba e ele já tinha. já eram tinha 20 anos tocando, né? Então, mas enfim, se você estiver assistindo, Manuel, um beijo pra você. E, pô, Roraima foi uma parada que marcou bastante, né? E das composições da All-For One, de todas as composições, das músicas próprias que temos, qual é que é a tua xodócia que tu fala, pô, essa aqui eu escuto, vou escutar e vou continuar escutando, assim, sem enjoar. Isso é engraçado porque tem Seguir em Paz, que eu fiz ela. A questão harmônica, a letra tu sempre me ajudou, assim como eu te ajudei também. Mas a música que eu mais gostei, e até hoje é uma das que eu paro pra ouvir toda vez, é Aquelas Lembranças. Sim, sim. Eu gosto muito dela. Essa música, quando eu compus essa música, Aquelas Lembranças, tava passando um período ali meio conturbado de relacionamento, né? Sofrendo por mulher, porra. E aí eu peguei, num certo dia, botei a mão ali na letra e, pô, foi legal. E eu gosto bastante de Por Você e Nada Mais, porque eu não sei se é porque foi a primeira. Deve ter sido. A gente tava muito cru ainda na questão de produção, na questão... Aquelas Lembranças foi a... Vocês fizeram ela naquele período que eu passei um mês sem tocar na banda. Eu falei, não, eu vou sair, foda-se. Foi. Eu simplesmente toquei foda-se e saí da banda. Essa música, Aquelas Lembranças, estava todo mundo meio, digamos assim, judiado psicologicamente falando, né? Então, é uma música que ela tem ali uma letra, assim, bem reflexiva. É. E, ao mesmo tempo, ela não perde aquele peso e aquela melodia, sabe? A gente fez na garagem da casa do José, né? O José e o William. E saiu daquela forma. Então, ali eu acho que a gente já estava um pouco mais maduro. Foi por isso que eu achei legal, porque eu já não tocava e eu tinha muito aquela... Tu lembra que as dores de cabeça que eu tive com um monte de integrante que entrava na banda e ficava naquela palmolescência? Não, eu garanto, mas só que o cara pode dizer, né, muito bem, pô, eu garanto tocar com vocês e tal, mas só que o cara não tem a capacidade, né, o que a gente precisava na época, dedicação, se entregar, porque a gente tava se entregando ali, velho. Aí chegava então naquele tempo eu fiquei aborrecido e quando eu ia sair da banda eu não ia mais voltar. Aí vocês pegaram e fizeram a música, eu fiquei assim, esses filhos das putas, né, que eu tô fazendo música mesmo? Que negócio, que história é essa, né, que conversa é essa? Aí, pô, eu lembro benzinho de como essa música foi construída, o que se passou naquele momento ali com relação à sua saída, a parada que eu tava pessoalmente passando. E, enfim, é uma música que eu gosto, não é das minhas preferidas, mas, como eu disse, eu acho que Por Você, como a gente estava muito cru, a gente era muito inexperiente na questão de gravação, de produção, eu acho que ali demonstra realmente... O que é All-For One é aquela música, por conta de como ela foi feita, sem experiência de gravação, sem experiência em estúdio, de produção, enfim, eu gosto bastante. E Seguir em Paz, que foi a última que eu participei, né? Onde quer
Pra quem não sabe, o For One tem uma outra música chamada Meu Lugar, que eu não participei nem da letra, nem da composição. E é uma música que eu gosto, é uma música bem feita. É meu lugar, né? Muito É uma música bem executada, né? Não tive a oportunidade de vê-los tocando ao vivo, mas é uma música que eu gosto bastante. Acho que é a letra do William, né? Do meu Lugar, né? Também. Sim. Pô, legal, cara. Então a gente tá batendo esse papo aqui. Só que só pra gente finalizar um pouco dessa história, né? Porque se for pra gente fazer e conversar mesmo sobre tudo, a gente vai ficar uns 3 dias aqui só trocando ideia. Passar um mês falando. Só dos detalhes, né? Dessa parte da tua vida como músico, o que tu sente mais falta dessa parte até o For One? Do que eu sinto falta? Cara, essa é uma pergunta muito complexa, porque aquela época que a gente viveu era um mix de muitas coisas. De você fazer o que você gosta, você não ter preocupações, não existia o peso que tem hoje para você executar aquele mesmo negócio, não tem as mesmas pessoas para fazer, tu sabe do que eu tô falando? Sim. Então, basicamente você sente falta de tudo a respeito daquilo, mas a gente entende que não dá pra voltar, entende? Mas se eu fosse especificar algo, até das raivas que eu tinha com o Ávila errando o metrônomo, hoje em dia, se eu fosse falar assim, pô, é uma lembrança boa, entende? Naquele momento que eu tava estressado com todo mundo, eu mandava vocês se fuder, sair fora. Eu acho que foi uma grande escola pra gente. Foi. Tanto pessoalmente quanto como músico, né? É impossível dizer que não... Porque quem acompanhava a All For One nessa época, né? Nossos seguidores, nossos fiéis seguidores, via o quanto que a gente era unido, né? O quanto que a banda era unida. A gente tinha problema de convivência como qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento. A gente tinha problema de convivência. Até, na verdade, quem convivia mais junto era eu, você e o William, né? O José ficava mais em casa, o Ávila, como chama? Curicando por aí. Tava em algum motel por aí. Mas enfim, depois da All For One, existe um lapso de tempo onde você deixou a guitarra encostada pegando poeira, eu deixei o microfone enferrujar e... Lógico, a nossa vida não parou, né? Você seguiu a sua vida profissional, enfim. Assim como eu também fiz os corre, fiz os meus corre. Mas chega um certo momento que você monta a Venom, no caso a Venoms, né? E só conta pra gente resumidamente, né? É uma banda que tá em atividade ainda. E como é que foi que tu teve essa ideia? Porque eu acho que a ideia partiu de você. Posso estar errado, mas eu acredito que tenha sido de você. Não é nem errado, a Venom, ela foi uma iniciativa primeira do Diego Barbosa e o Rick Pierre. Entendi. Eles tocavam Bullet já, eu não sei quem era que tocava antes. Aí eles tinham uma formação lá, aí até que um dia o Diego chegou pra mim no Facebook e ele falou: "E aí, mano, tu quer tocar com a gente? A gente tá precisando de um guitarrista que toca isso daí e tal." Aí eu fiquei assim, pô, eu toco, mano. Aí agora a gente tem que achar um vocalista. Aí eu fiquei assim, cara, mas eu toco essa porra e canto. Aí eu experimentei tocar uma vez, gostei, ficou lá. E a partir daquele momento a gente passou 2 anos tocando só pra gente. Não, acho que um ano e pouco, um ano e meio. A banda Bullet são 4 caras só, né? A gente pegou desde isso daí, a gente só tocava Bullet, porque é o que a gente gostava. Sim. E nem na foram a gente podia tocar, né? Não tinham os caras pra tocar direito, assim, entendeu? A pegada era outra, né? Aí eles me chamaram, a gente ficou 1 ano e pouco tocando, assim. Aí a gente nunca teve a pretensão de chegar assim, a gente quer fazer show, a gente nunca fez. Quando deu... Quem induziu muito a gente a fazer um especial mesmo foi o Mauro. O Mauro do Condado. O Mauro do Condado. Aí ele, pô, vende o Bullet, bora fazer o Bullet, bora fazer o Bullet. Toda vez ele fala, pô, não sei se os meninos vão querer não. Até que eu fui conversando um de cada vez, aí foi passando o tempo, o Diego ele deixou a banda, que ele já era da igreja, ele ficou um tempo um pouco afastado. É um projeto que está ativo, é um projeto que já foi feito algumas coisas
com relação ao especial Bullet, eu não digo tributo, mas um especial Bullet. E tem uma outra vertente da banda que é na qual eu me encaixo, que tem um repertório mais diversificado. Tá? Então aproveita para seguir nós aí nas redes sociais. E eu gostaria de finalizar, deixa um recado pra galera aí, o que você pensa, o que você espera e De quem, mano? de tudo, cara. Puta, Deixa eu um não sei o que recado. falar não, mano. Eu não sei